Tecla F5 Informação Atualizada. Estamos aqui voltando aqui ao programa Tecla F5, junto com o Momento Imobiliário, e estamos com a figura aqui de Sergipe aqui, que já é um sergipano já, que é o pastor Luiz Antônio, que é o presidente da Igreja Quadrangular aqui de Sergipe. E a gente vai ele falar sobre a vida dele, falar sobre a quadrangular, falar alguns tópicos aqui. E aí eu começo, primeiro que tudo, é um prazer ter o senhor aqui no nosso programa, no Tecla F5, Momento Imobiliário. Sérgio, o prazer é meu, principalmente porque essa vinda para cá, ela foi, né? Ela foi costurada e Foi, não dava certo, sem questão dúvida de nenhuma, agenda, sem dúvida mas nenhuma. graças a Deus, hoje deu certo. E como eu costumo dizer, quem acredita em Deus não acredita nem no acaso e nem na coincidência. Ele acredita na providência divina. Então, com certeza, esse tempo aqui foi programado por Deus para que estivéssemos juntos aqui, compartilhando com todos aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando nesse momento. Pronto. E eu noto a fé do senhor é um negócio fora do comum. O senhor transmite fé, Amém. energia, o senhor transmite. E o pastor Luiz Antônio, o senhor tem quantos anos, quantos anos a quadrangular tem, quantos anos o senhor está aqui em Sergipe? Muito bem. A quadrangular no Brasil, ela tem 74 anos. Em Sergipe, nós estamos há 50 anos. E a Igreja dos Jardins, que foi uma igreja fundada diretamente por mim, a gente chama Igreja dos Jardins pelo fato de estar no bairro Jardins, né? Isso. Mas é a Igreja do Evangelho Quadrangular dos Jardins. Essa tem 24 anos. Então, no Brasil, 74, em Sergipe, 50, e a Igreja dos Jardins completou agora, no último dia 5 de maio, completamos 24 anos de fundação. E o senhor está quantos anos aqui em Sergipe? Eu estou aqui há 29 anos. Então já é sergipano. Já, mas com certeza. Com certeza. Eu me lembro, Sérgio, que quando eu assumi a igreja, bem no dia que eu assumi a igreja, estava na igreja um vereador. Um vereador. Um vereador que teve muita relação com a PLP, por exemplo, né? Apresentou programa de rádio na PLP durante muito tempo, que é o pastor Daniel Fortes. E ele estava na igreja exatamente no dia da minha posse. E nesse dia ele estava concedendo o título de cidadão sergipano ao pastor que estava indo embora. E aí ele me disse assim: olha, estamos hoje conferindo esse título ao pastor Sérgio Obalski, xará teu, um pastor que eu substituí aqui. E aí ele disse: o pastor que está chegando, quem sabe um dia ele possa também receber um título da cidade para poder ser um cidadão aracajuano, ou quem sabe um cidadão sergipano. E eu me lembro que eu tomei a palavra e eu disse assim: pastor, deixa eu lhe dizer, quando eu pisei os pés na noite de ontem, chegando aqui, eu já me considerava desde então um sergipano. E é assim, desde que eu cheguei aqui, houve uma identificação muito grande com a cidade, com o povo, e realmente me considero um sergipano. O engraçado é que quando eu converso com alguém aqui, aí a pessoa diz assim: você não é daqui, né? Alguma coisa pelo sotaque. Mas aí quando eu estou em São Paulo e converso com as pessoas lá que não me conhecem, falam: você não é daqui, né? Aí, quer dizer, eu fiquei sem pátria. Né? Não tenho nem o sotaque daqui, nem o sotaque de lá. E quais são os números da quadrangular de Sergipe, a qual o senhor é o presidente, Sim. e do Brasil? Olha, o nosso estado, por ser o menor estado da federação, ele ainda é um trabalho que, por mais que ele tenha crescido, porque cresceu bastante nesses 29 anos, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 8 igrejas no estado todo. Hoje nós temos 127 no estado todo. Então houve um grande crescimento. Mas quando a gente compara isso com outros estados nossos, a igreja quadrangular em Sergipe ela é muito pequena em relação às outras que nós temos. Para se ter uma ideia, no Pará, por exemplo, nós temos quase 3.000 igrejas. Em Minas Gerais, mais de 2.000. Em São Paulo também passa desse número. Então nós temos a igreja quadrangular espalhada em todo o território nacional.
ela é hoje considerada a igreja que talvez seja a terceira igreja em número de membros no Brasil. A primeira é a Assembleia de Deus, a segunda é uma igreja pouco conhecida no Nordeste, mas é a Congregação Cristã do Brasil, é a segunda maior denominação evangélica do Brasil, e em terceiro vem a Quadrangular como ministério único, né? Como ministério único é possivelmente a terceira maior igreja evangélica do Brasil, com mais de 2 milhões de membros. Então é um número significativo. Agora eu vejo o seguinte: o senhor presidente aqui da Quadrangular aqui de Sergipe, é o menor estado do Brasil, mas o senhor é o vice-presidente nacional da Quadrangular. Exato, Deus me deu esse privilégio. É um cargo eleito, né? Nós somos eleitos de 4 em 4 anos pela nossa convenção nacional, e eu tive essa grande honra, responsabilidade também que me foi dada de ser o segundo vice-presidente da igreja. Então nós temos o presidente, o primeiro vice é o pastor Jefferson Campos, que é um pastor de São Paulo, e eu sou o segundo vice-presidente da igreja no Brasil. Um privilégio para o nosso estado. Isso, sem dúvida. Mas aqui, quem é sergipano ou se torna sergipano, eu me lembro, por exemplo, que até alguns anos atrás eu era diretor secretário do COFES, do Sistema COFES e Cresce, e era sergipano. Olha, O segundo no maior cargo, depois de presidente, é o diretor secretário, e sergipano, o menor estado do Brasil. Então tem algumas coisas aqui de Sergipe aqui que fazem a diferença. Sergipe tem um ministério divino, tem um mistério abençoado no nosso estado, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Agora, pastor, eu que sou componente da Quadrangular, com grande prazer, há 9 anos, minha filha já tem mais de 10 anos lá, minha neta já está há muitos anos também. Que é um prazer para nós. Entendeu? O que eu vejo é o seguinte: o senhor está construindo uma nova igreja na Cruz do Meio. Isso, Eu vi o projeto, é lindo o projeto. é verdade. Muito bonito o projeto. É. Né? E vai ser uma referência. E por coincidência, ali vai ter uns aspectos diferenciados. O senhor pode Tem. Quando nos falar? nós adquirimos aquela propriedade, nós não fazíamos ideia de tudo que estava para acontecer naquela região. E de repente, exatamente onde a igreja está sendo construída, na frente dela, praticamente, é onde vai estar chegando a ponte que vem da Tancredo. A ponte que vai sair ali vindo da Tancredo, atravessa ali o rio, né? E vai dar de cara com a igreja. Por outro lado, a ponte que vai ligar a Barra a Aracaju, né? Aracaju Barra, ela também vai acontecer na avenida que vai passar atrás da igreja. Aliás, a avenida que também não estava programada e agora vai passar essa avenida atrás da igreja. Então, bem na frente da igreja, eu já tive a oportunidade de ver o projeto, vai ter uma alça viária. Quem vem de Aracaju sentido praia, ele vai, depois do shopping ali, daqui a pouco ele vai pegar à direita para essa alça viária. Como se estivesse pegando aquele caminho para o restaurante que tem ali para dentro, né? Perto do mangue ali, que é um restaurante mineiro. Muito boa comida, por sinal. Aí ele pega essa alça viária, passa mais ou menos por trás daquele posto de gasolina e desce bem na frente da igreja. Então a igreja acabou realmente ficando num ponto muito estratégico, e a intenção é que a igreja de fato possa o tempo todo ser conhecida, porque para mim, Sérgio, a igreja é como se fosse um hospital. Ela tem que ser conhecida, a porta tem que estar sempre aberta, porque assim como o hospital está ali para curar as feridas físicas de uma pessoa, as doenças físicas, a igreja está pronta para curar a alma, para curar o espírito, e é o lugar de todos. Às vezes a pessoa tem a ideia que, por ser uma igreja evangélica, ela é frequentada só pelos evangélicos. E nada disso, a igreja é o lugar de todos, porque é a casa de Deus. Então todos serão sempre muito bem-vindos à casa do Senhor. E eu sei que a maneira que vocês tratam os visitantes da melhor maneira possível. Amém. Agora, o que motivou o senhor a ser pastor e principalmente da Quadrangular? Veja só, na minha vida as coisas sempre aconteceram muito precocemente. Eu sou filho único e desde os meus 11 anos de idade já comecei a trabalhar. Para ser sincero, mesmo sem ter uma necessidade dentro de casa, porque meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, é uma família pequena,
não tinha necessidade de eu trabalhar. Eles tinham condições de prover todas as minhas necessidades. Mas eu tinha esse desejo. Então, com 11 anos, eu comecei a trabalhar, passei a ter muito rapidamente uma certa maturidade é, da minha família, né? Contando primos e os tios. Eu fui o primeiro da família a conseguir ter uma formação, a conseguir estudar um pouco mais. Então, na família, eu acabava desde muito cedo sendo a referência para dar palpite nas coisas, não vou dizer conselho, né? Mas meu pai, tudo que ia fazer, ele falava comigo. Ele conversava comigo antes, meu filho, o que que você acha de tal coisa? O que que você acha disso? O que você acha daquilo? Então, desde muito cedo isso foi acontecendo. Só que aos meus 15 anos de idade, havia um vazio. Eu ia para a igreja e tal, mas havia um vazio. Eu percebia que havia necessidade de um encontro maior. E foi quando, pela primeira vez, eu fui a uma igreja evangélica. Fui a igreja quadrangular. A primeira vez que eu fui, eu não entrei. Eu fiquei para o lado de fora, pela janela, assistindo tudo que estava acontecendo lá Quer dizer dentro. que a primeira já foi Foi quadrangular. quadrangular. A primeira igreja que eu fui. E era engraçado porque, assim, a rua estava aqui e a igreja ficava no terreno mais baixo. Então, da rua onde eu estava, pela janela, eu conseguia ver a igreja toda. Assisti o culto todo. Foi impactante para mim, principalmente quando eu percebi que era uma igreja que tinha muitos jovens, e os jovens dançando na hora do louvor. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, mas peraí, é um negócio diferente. No outro dia, isso era uma sexta-feira. No sábado eu voltei, domingo eu voltei, pronto, e não saí mais. E foi simples assim a minha chegada na igreja, desde os 15 anos de idade. Vou completar 60 daqui a pouquinho, então já tenho aí esse tempo todo, 45 anos na presença de Deus, buscando a Deus. E não queria ser pastor, não era um desejo de jeito nenhum, mas as coisas foram me conduzindo, a palavra de Deus foi tocando no meu coração. Meu pastor foi muito usado por Deus para isso, ao perceber esse chamado de Deus na minha vida antes de mim mesmo. E quando eu vi, já estava acontecendo. Mas não era uma coisa que eu procurava, não. Eu tinha outros sonhos na vida e não o de ser um pastor. Aliás, pelo contrário, meu pastor era tão sempre criticado, eu ouvia as pessoas falando isso e aquilo, eu falava, isso eu não quero para minha vida. Eu acho que quando eu falei isso, Deus falou, não, hein? Como é que é? Exatamente aquilo. Paguei com a língua, mas graças a Deus. E veja bem, se a pessoa for ver o currículo do pastor Luiz Antônio, é um negócio. É uma pessoa que. Vários cursos. E outra coisa que o pastor também falou é sobre jovens. Quadrangular, assim, muitos jovens. É Muitos verdade. jovens. E o trabalho missionário da Quadrangular é muito bonito. O senhor pode falar sobre isso? Posso sim. Esse trabalho missionário, ele acontece junto com o trabalho social. Nós temos, por exemplo, um trabalho chamado Projeto Lucas. Ele acontece uma vez por mês e nós vamos para uma cidade do interior do nosso estado ou para a periferia da própria capital. E nesse trabalho, nós vamos com médicos, com dentistas, com psicólogos, massoterapeuta, cabeleireiro, manicure, advogados, palestrantes, enfim, diversas profissões, até veterinário. Vão veterinários também. E aí a gente chega numa cidade, escolhe geralmente uma escola, tem um contato com o diretor daquela escola e a gente tem a oportunidade de usar as salas daquela escola, além do ônibus da igreja, que ele tem um gabinete dentário e também um consultório médico. E ali a gente faz o atendimento das pessoas o dia todo. Ao mesmo tempo que as pessoas estão sendo atendidas nessas suas necessidades básicas, nós também estamos ali aproveitando a oportunidade para falar do amor de Deus e para pregar a palavra de Deus. E às vezes essa pregação não acontece com nenhum texto bíblico, não, Sérgio. Porque uma coisa que a gente precisa entender que a maior pregação que existe é a atitude. Não é só a gente abrir uma Bíblia e ficar pregando, não. É quando você dá um abraço a uma pessoa, quando você estende a mão, quando você acolhe alguém que tem uma necessidade. Essa já é a própria pregação do Evangelho, né? É o Evangelho na prática. Então é isso que a igreja faz todos os meses, já há muitos anos, através do Projeto Lucas, com essa gama de voluntários que tem na igreja. É muito bonito. Eu já Graças a Deus participei por já isso. e sei que é muito bonito esse trabalho do Projeto Lucas, é um negócio fora de série. O que eu vejo é o seguinte, pastor.
O senhor é considerado um pastor que é motivador, é dinâmico e tem substância no que o senhor fala lá. Até eu mesmo já cheguei para o senhor e disse, olha, se o senhor fosse dar palestra com o que o senhor fala aqui na igreja em São Paulo, era valores absurdos, porque o senhor o quem te vê no culto, as pessoas ficam impressionadas. Aí, como é que o senhor chegou a esse ponto de ser tão motivador, dinâmico, com tanta substância, assim, com tanto vigor? Hum. O senhor transmite para as pessoas. Sérgio, eu entendo assim. Todos nós precisamos entender o seguinte: existem 2 dias extremamente especiais na história da nossa vida. O dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê nasceu. Essas 2 coisas são fundamentais. O dia que a gente nasce e o dia que eu descubro por que foi que eu nasci. Então, aí eu me deparo com o meu propósito de vida. É diferente de sonho. Porque o sonho, ele tem um final. Ah, eu tenho um sonho de ter uma casa, uma mansão. A pessoa tem a mansão, acabou o sonho dela. O sonho foi realizado. Eu tenho o sonho de fazer uma viagem. Ela fez a viagem, foi e voltou, acabou o sonho dela. Propósito não. O propósito, ele não termina lá no final. O propósito é executado na jornada, é executado no caminho. Então, a partir do momento que eu entendi qual era o meu propósito de vida, que era pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho para as pessoas, anunciar a possibilidade de mudança e de transformação de vida através do Senhor Jesus, a partir do dia que eu descobri isso, então eu procurei me aprofundar na preparação para isso. Por exemplo, o meu sonho de infância, de adolescente, eu queria ser professor de educação física. Quer dizer, isso não tem nenhuma relação com a pregação do Evangelho. E a partir do momento que eu descobri o meu propósito, eu deixei esse meu sonho de lado e fui viver o meu propósito. Para viver o meu propósito, eu fui procurar uma preparação que me ajudasse, que fossem ferramentas que me ajudassem no exercício do meu propósito. Então, toda e qualquer formação que eu fui buscar, ela sempre esteve relacionada com isso, sempre ligada com gente. Tudo que eu fui estudar está relacionado com gente, com pessoas, porque é o que eu mais gosto, é lidar com pessoas, é lidar com gente. Então, eu acredito que seja esse o motivo, né? Eu tenho convicção daquilo que o Senhor me colocou para fazer. E acho que qualquer pessoa que está nos assistindo agora, se ela tiver convicção daquilo que Deus tem para a vida dela, ela vai fazer isso o de melhor. Ela sempre vai fazer o melhor, porque ela sabe que ela nasceu para aquilo, né? Então, a partir daquela proposta, ela vai realizar coisas extraordinárias. Desculpa me estender, mas olha um exemplo que eu vou lhe dar. Tem um médico chamado André Ricardo. Médico, uma profissão extraordinária, bonita. A gente chama a medicina de sacerdócio, né? Um sacerdócio. Mas esse médico, antes dele começar a atender as pessoas lá na urgência, ele reúne todo mundo ali, faz uma pregação do evangelho. Independente de igreja, ele não fala nome de igreja. Aliás, eu nem sei de que igreja que ele é. Mas ele pega a Bíblia, ele prega uma palavra, ele pega o violão e toca uma música, e ele sai abraçando as pessoas, dando um cheiro naquelas velhinhas que estão ali. Quer dizer, isso é propósito. É muito mais do que ser médico. Ele descobriu o propósito de vida. E eu posso arriscar, ele talvez vá até dizer algo diferente, talvez mais complexo, mas eu arrisco dizer que o propósito daquele médico não é curar pessoas. O propósito daquele médico é levar esperança aos corações. Então ele descobriu o propósito de vida dele, sabe? E eu acho lindo quando uma pessoa ela consegue perceber o porquê ela nasceu. Porque senão ela vem fazer turismo nesse mundo. E aí eu acho que não funciona. E o senhor traz esperança, né, para as pessoas. A partir da palavra de Deus, né? Porque é Jesus que é a esperança. Se nós colocarmos a nossa esperança no próprio homem, todos nós somos falhos, todos nós vamos decepcionar alguém em algum momento da nossa vida, mas Jesus não. Esse nunca vai decepcionar ninguém. Então, o meu trabalho, o meu propósito é anunciar Jesus, não é anunciar uma placa denominacional. Sou apaixonado pela minha igreja, mas a minha igreja não salva. A igreja quadrangular não salva como nenhuma outra salva.
Só que tem o poder de salvar, de transformar a vida das pessoas, é Jesus. Às vezes a igreja, ela pode mudar a vestimenta de uma pessoa, ela pode mudar o linguajar de uma pessoa, mas o lado de dentro da pessoa, só quem pode mudar é Jesus. Não é verdade. Sem dúvida. Agora, pastor, me explica uma coisa. Eventos. Porque a gente vê a Quadrangular quase semanalmente Uhum. eventos, não é? Verdade. Eu acho que não tem nenhuma igreja aqui no estado de Sergipe que faça os eventos que a Quadrangular faz. E é muito dinâmico, né? Exato. Vários eventos. Isso, toda Quadrangular no Brasil é dessa maneira, ou o senhor que deu esse toque aqui em Sergipe? A igreja quadrangular, ela tem assim uma proposta muito é, 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 muito livre para as pessoas. Então, cada pastor tem a sua maneira de trabalhar. No nosso caso aqui, nós trabalhamos com 5 propósitos na igreja: adoração, comunhão, discipulado, evangelismo e serviço. Então, tudo que a igreja faz está relacionado a esses 5 propósitos. A partir do momento que a gente vai fazer um trabalho, a gente analisa se aquele trabalho preenche algum desses propósitos, ou às vezes até mais de 1, 2, 3 propósitos dentro daquele trabalho. E é exatamente por isso que a igreja acaba não parando. Ela sempre tem muita coisa para fazer, para a gente diferenciar de ativismo. A gente não quer ficar patinando, fazendo muita coisa sem propósito. Então, quando há um propósito, aí a gente acaba encontrando muita coisa para fazer, e por isso que a igreja não para. Todo dia tem alguma coisa para fazer. É muita coisa, entendeu? E é uma coisa bonita, porque a gente tem eventos para os jovens, tem evento para as crianças, Tem, tem eventos para todas as faixas etárias, né? Exato. Inclusive para as pessoas da terceira idade. Tem um trabalho novo acontecendo também para as pessoas da terceira idade. Isso, que é nas sextas-feiras. Né? Sextas-feiras, isso mesmo. Tem sido muito bom, muito bacana. E outra coisa, agora, por exemplo, teve um evento, agora uma convenção, né, Isso. da igreja lá em Itajaí. Em Itajaí. Foi a Santa Convenção Catarina. Nacional de Pastores. Mais de 12 mil pastores participando deste evento. É um acontecimento anual. Essa foi a nossa 74ª convenção, né? 74 anos de igreja. E foi um momento lindo, extraordinário. Cada pastor que vai, ele volta ainda mais motivado para as suas cidades, para as suas igrejas, para poder trabalhar e fazer a obra missionária, anunciando que Jesus Cristo salva, batiza, cura e voltará. Aliás, é por isso que nós somos chamados de quadrangular. É a igreja que prega esses 4 evangelhos. Jesus salva, batiza, cura e voltará. Agora, só de pastor lá, tinha 12 mil pastores É. participando do E evento. isso- E no total, Convencionais. Hoje nós temos 38 mil pastores no Brasil. meu pastor. E com um detalhe, desses 38 mil, a maioria, 52%, é de mulher. Até É uma igreja porque- mais feminina no seu ministério do que masculino. Não, na Interessante. verdade, até as pessoas mesmo que participam É. dos cultos, tudo, a gente vê que, não é? Uma igreja Aconteceu- fundada por mulher. Aconteceu um caso de uma pastora que chamou, essa semana agora, as mulheres para frente, a gente ficou olhando os homens, É, não é? Mas a mulher é sempre maioria nessa busca, com certeza. até nos eventos também você Sim. vê, nos cursos você também, a pessoa vê também, né? Então isso é muito bom, isso aí. E normalmente a mulher, a mulher agrega, né? Demais. Demais. Ela tem a responsabilidade dentro de casa que não adianta a gente teimar com isso, que o homem não consegue. A mulher, primeiro de tudo, ela é multitarefa. Já Isso. começa por aí, né? A mulher é aquela que ela tá na cozinha, mexendo uma panela, com o celular pendurado aqui no ombro, tocando o gato com o pé, e ainda, quando alguém fala alguma coisa lá na sala, ela fala, não é bem assim não, viu? Ela está ouvindo tudo, participando de tudo. A mulher tem essa qualidade que o homem, dificilmente a gente consegue fazer 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo. Porque Né? o homem, que a mente da mulher Trabalha em outra diferenciada, né? sintonia. O homem, ele está dirigindo, né? Aí ele tem que encontrar um endereço, ele desliga o rádio. Pode prestar atenção. Você abaixa o rádio, você desliga o rádio, porque senão você não consegue prestar atenção no que você está ouvindo e encontrar o endereço. A mulher não, faz um punhado de coisa ao mesmo tempo. A mulher é extraordinária. É uma verdade, isso.
O, o, é, o que eu vejo hoje da quadrangular virou uma referência aqui no Estado, né? A parte de eventos, a parte missionária, Amém. a parte social. E a gente vê também os pastores. Você vê pastores, como o senhor falou aí, a maioria são mulheres, Sim. né? Mas você vê pastores que, tanto eles como professores, eles se destacam, se destacam. Eu entendo que tudo está relacionado com esse encontro do propósito. A partir do momento que a gente tem convicção de que a gente foi chamado para aquilo que a gente está fazendo, então a gente vai fazer isso sempre com muita alegria e sempre com o melhor preparo possível, né? A gente sempre vai olhar para a nossa condição e perceber que está faltando ainda. A gente nunca está satisfeito de olhar e pensar, poxa, eu estou preparado para isso? Acho que não. A gente tem que estar sempre se preparando cada vez mais. E é por isso que a gente vê Claro. os pastores como formiguinha, de um lado para o outro, cada um correndo atrás de aprender mais, de entender mais, para poder dar uma melhor assistência ao povo. Se vir da melhor maneira possível. Verdade. Isso. Agora, nós estamos aqui no programa Tecla F5, junto com o Momento Imobiliário, tá aqui, e queremos as considerações finais do senhor, porque o senhor deve vir de mês em mês, dois meses Aham. aqui, e é bom. Tá certo. O senhor traz iluminação, traz Amém. tranquilidade, traz motivação. Que Era bom bom. até um programa o senhor trazer, dar uma palestra sobre motivação aqui para nós. Estou à Eu sua sei, por disposição. exemplo, que o senhor é administrador, Isso. nós somos administradores, somos colegas, e o administrador, uma vez eu vi até num culto, o senhor falando que o administrador, mas foi a primeira profissão que houve no mundo. Foi. Tudo se Sim, administra, né? Deus colocou Adão e falou assim: cuida de tudo isso que eu estou te dando aqui. Então foi a Sim, primeira profissão. é verdade. Então, as considerações finais do senhor, Tá certo. Eu gostaria de deixar aqui um versículo da palavra de Deus para que à as pessoas vontade. possam parar para refletir sobre isso, né? Talvez seja o mais poderoso convite feito em toda a história da humanidade. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 28, Jesus Cristo disse assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu acho que hoje as pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de serem cobradas, estão cansadas de ter que dar conta de tanta coisa. As pessoas estão cansadas emocionalmente. O mundo de hoje, ele desgasta a gente emocionalmente. As pessoas estão cansadas. E não é um cansaço que um banho gelado já resolve. Não é um cansaço que esticar na cama resolve. É um cansaço por dentro, é um cansaço da alma. E esse cansaço só Jesus pode resolver. Então ele disse: venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. É aquele que está levando, Sérgio, uma carga maior do que pode suportar. Ao invés da pessoa fazer isso, que ela coloque tudo nas mãos do Senhor Jesus, e é Ele que vai trazer esse alívio que todos nós tanto buscamos e precisamos para a nossa alma. Deixo essa palavra para a reflexão de todos aqueles que estão nos acompanhando, os nossos amigos católicos, espíritas, evangélicos, crentes, você que não tem nenhuma religião, que você possa guardar essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. E é bom o senhor falar que o senhor tem duas mensagens na segunda-feira, 7 horas, e na sexta-feira. Para Isso, explicar. isso. É no Instagram, não é? No Instagram, né, no YouTube e No também no YouTube e no Instagram. Instagram. Se você colocar assim no YouTube, pense e repense, você vai ter acesso já a dezenas de mensagens, aliás, centenas de mensagens que nós já temos ali, e você vai poder assistir também sempre uma mensagem nova, toda segunda-feira, que é reprisada também na sexta. Tá bom? Pronto. E veja por coincidência, né? Eu participei do encontro de terapeutas sábado e domingo, constelação familiar sistêmica. Sim. Nós tivemos esse encontro e falando sobre isso, que o ser humano está cansado, é muita informação, não é o que está acontecendo hoje É. na Terra, entendeu? Muitas, até gerações, tem gerações, porque essa geração, por exemplo, nossos netos, nossos filhos pegaram mais, mas a nossa geração, por exemplo, o que está tendo de informação, muito grande de informação, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu fiz a administração, dobrava 10 anos. Hoje Sim. está dobrando em meses.
Verdade. de informações. Ou às vezes, dependendo das áreas, menos ainda. Isso. A gente se considera desatualizado quase que diariamente. Isso, Né? isso. E Realmente. muita gente falando, nesse encontro de terapeutas, falando da seguinte maneira, que muita gente está vivendo em rede social, é um mundo irreal. E É. quando cai na realidade, aí dá os problemas. Sérgio, isso é uma coisa tão séria que eu estava ouvindo a respeito da inteligência artificial. O que está acontecendo com a inteligência artificial? Você está sublocando a sua mente. Coisas que você poderia fazer, um texto que você poderia desenvolver, você vai e manda o chat GPT fazer para você. Então você, naquele momento, teu cérebro está dizendo, eu posso descansar. Tem alguém fazendo no meu lugar. Aí, quando eu estava ouvindo sobre isso, eu me lembrei de uma coisa. Só para a gente encerrar. Eu me lembrei, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, se der um problema lá no caixa, a moça vai precisar pegar, a moça ou o rapaz vai precisar pegar uma calculadora para te devolver um troco de R$ 10. Isso. A pessoa não sabe mais fazer a conta, porque ela não está mais acostumada com isso. Me desculpe a expressão, não é porque ela é burra, não. É porque ela sublocou isso. Ela não para pensar mais, porque tem alguém que faz por ela. A inteligência artificial, infelizmente, com tanta coisa boa que ela vai trazer, mas ela também já está trazendo esse tipo de problema. Você ia desenvolver. Um advogado agora não precisa mais se debruçar para fazer uma petição. Ele manda a inteligência artificial fazer para ele. Então, o cérebro vai ficando mais preguiçoso. Quando for preciso usar, talvez a gente não encontre. Eu mesmo fazia as contas tudo de cabeça. Hoje em dia, eu pego a máquina a financeira minha, Sim. já não faço. Se quiser teclar, porque senão você aperta um botãozinho e fala. Tanto vezes tanto. E ela já vai te dizer a resposta. Não precisa nem ter o trabalho de digitar mais. Pastor, foi um grande prazer. Para mim eu também. agradeço aqui o programa. Eu agradeço. F, tecla 5 aqui, com o Momento Imobiliário. Entendeu? Muito obrigado. E que o senhor já está convidado de antemão para outros programas aqui. Vai ser um prazer estar aqui com todos vocês. Trazendo para as pessoas, para os telespectadores, para os ouvintes, trazer a motivação que o senhor leva na Igreja Quadrangular. Estou à sua disposição. Tá bom, muito obrigado. Voltamos já no programa Tecla F5 e Momento Imobiliário. Voltamos já. Tecla F5, informação atualizada.